Fala galera, bem-vindo ao nosso vídeo 3, onde a gente vai continuar organizando o nosso código em funções e cada função tem o seu objetivo bem claro e definido, ok? E aí sim a gente parte para poder começar a implementar os dados, né, o código que vão gravar esses dados em forma no local do usuário, ok? Então vamos lá. Então a gente parou aqui nessa função de adicionar um novo elemento. Tá? Então aqui a gente tem a criação de um objeto com esses dados. Tá? Aqui a gente tem que está sendo adicionado realmente a lista, esse item. Vou até apagar esse console porque a gente não precisa mais visualizar a lista, a gente já sabe como que ela fica, já visualizou bastante. E aqui ele vai adicionar elementos. Tá? Então vamos lá. A função, o objetivo dessa função, na verdade, para não ficar a função da função, fica um negócio confuso, certo? Então, o objetivo, a responsabilidade dessa função adiciona novo elemento é colocar esse elemento, esse item que foi desenvolvido, que foi implementado, escrito lá pelo usuário dentro desse objeto e salvar ele dentro da lista e criar as tags dinamicamente. Ok? Só que criar as tags de uma forma dinâmica não é a responsabilidade dessa função adiciona novo elemento. A responsabilidade dela é pegar as informações digitadas, armazenar dentro de um item, um objeto literal item, e adicionar ele na lista. Agora, essa criação de tags de forma dinâmica, a gente vai delegar essa responsabilidade para uma outra função. Tá? Então, vou chamar ela aqui de adiciona novas tags, ok? E eu vou passar o item, porque é o item que a gente trabalha, o item que a gente pega o valor da quantidade, o item que a gente pega o valor do produto para adicionar nesse TD, ok? E vou remover esse código daqui, ó. Tá? Então perceba que as funções, elas ficam pequenininhas. E quanto menor você conseguir fazer com que essa função fique com a quantidade de código menor, melhor para você dar manutenção. Por quê? Porque você está delegando responsabilidades para essa função que sejam muito específicas, ok? Ah, Thiago, mas e se eu não souber fazer isso? Bom, primeira coisa, você vai saber. Não vai ser igual à minha, é óbvio, porque cada programador, cada dev tem o seu estilo de desenvolver, tá? Então, quanto mais você desenvolver, quanto mais você treinar, você praticar, você vai começar você mesmo a criar o seu estilo de desenvolvimento, de código, e aí essas separações começam a ficar mais intuitivas. Então você sabe o momento que você precisa criar uma função para executar aquele bloco de código em específico e delegar essa responsabilidade a essa função. Então fique tranquilo, se a dúvida que está passando aí na sua cabeça agora será que eu vou saber separar esse código em funções de uma forma correta? Isso é com o tempo, tá? Então você pode seguir esse ensinamento que eu estou te passando, esse conhecimento, para começar a desenvolver o seu. Mas fique tranquilo que não existe uma forma correta e quanto mais você desenvolver, melhor você vai ficar nessa parte de detectar o que tem que ser separado em funções. Mas se você pegar meu código vai ser diferente, o seu vai ser diferente, dos seus colegas de Future ou os seus colegas de trabalho também vão ser diferentes. Então não existe a forma correta, existe o seu estilo de desenvolvimento. E aí você vai cada vez mais aperfeiçoando de acordo com a prática e a experiência que você vai adquirindo. Então, tire essa preocupação da cabeça que isso daí não rola, ok? Vamos continuar. Então, agora eu vou criar a função adiciona novas tags. E aí ele vai receber o item aqui como parâmetro, tá? Vou colar o código aqui. Beleza. Então, aqui eu estou criando a tag TD, TD2, o objeto TD, estou criando as tags TDs, adicionando os itens dentro dela, criando o objeto botão, adicionando o texto, o ID, o evento, o escutador de evento nesse botão, tá? Então, estou criando.
Tá legal, tá ficando bom. Só que olha, adiciona novas tags. Ou seja, o que eu teria que fazer aqui, pessoal? Adicionar essas novas tags a essa tag tr, a essa linha, e adicionar a tab. O restante do código, talvez não seria muito legal eu deixar aqui. Principalmente porque, olha, eu estou repetindo muito esse mesmo código aqui, ó. Mas eu vou analisar e vou falar o seguinte, olha, eu estou só repetindo essa linha, será que compensa eu criar ela, uma função só para executar essa linha? Então, é uma das coisas que você tem que analisar a hora que for criar funções. Só que se a gente pegar, olha, a gente só não executa essa linha, a gente executa essa e executa essa de baixo, ó, que são iguais para todas. Opa, então eu tenho mais de um código sendo executado toda vez que eu crio uma nova tag td. Então, compensa eu criar uma nova função, tá? Então eu vou criar uma função aqui embaixo, que chama cria tag td, ok? E eu vou passar aqui o item que eu vou preencher essa td, tá? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar esse código e vou colocar ele aqui. Então vamos lá. Eu vou criar então uma nova tag td usando document create element e ele vai criar a tag td e vou setar o texto para essa tag. Eu não posso usar o item mais. Eu vou colocar aqui, ó, texto, tá? E aí eu vou adicionar nele, nessa tag nova, texto. A hora que eu terminei de criar a tag, eu faço um return dela. Return td, tá? Nossa, Thiago, não entendi muito bem isso não. Vamos lá? Eu vou começar a utilizar que você vai entender melhor. Veja que para eu criar uma coluna, uma tag td, que vai exibir o que está armazenado dentro do item, que é o valor da quantidade, eu preciso dessas duas linhas, certo? Agora eu vou fazer diferente. Eu vou comentar esse código aqui. Então, lembrando que a gente usa asterisco, barra, asterisco, asterisco, barra para poder comentar um código. E vou fazer de forma diferente, usando a função. Então, let td1 recebe, cria tag td. E eu vou criar essa tag td com qual texto que eu quero que seja inserido dentro dele. Ó, item quantidade, é o texto que eu quero que seja inserido. Então, tá lá. A hora que ele chamar essa função, então ele está passando a quantidade para dentro dela. Então, o que ele vai fazer? Vai criar a tag, vai adicionar a quantidade dentro dessa tag, que vai ser exibido, e vai retornar a tag montada, bonitinha, tá? Então, veja que eu resumi a execução aqui, que eram duas linhas, em apenas uma linha só. E vou fazer isso com as demais agora, ó. Então, aqui no td2, eu vou até excluir, ó. Eu vou chamar o cria tag td, e qual que é o texto que eu vou passar para dentro da tag? É o item, pronto, produto. Ok? Então, estou simplificando o meu código e dando responsabilidades para ele. Mesma coisa, aqui embaixo, o td3, cria tag td, e eu vou passar o item, ponto, valor, que é o texto que vai ser adicionado. Então, eu começo a simplificar as minhas funções. Olha o botão. Olha a quantidade de código que eu tenho para criar um botão. Certo? Então, eu vou criar aqui uma outra função, que é chamada de cria tag botão. E esse eu não preciso passar nada, né? Por quê? Porque ele já tem um texto fixo, o ID ele vai pegar o tamanho da lista, então eu não preciso de passar nenhuma informação como parâmetro. Eu vou copiar esse texto todo aqui do botão. Vou criar uma função específica, function, cria tag botão. Vai ser um bloco de código que vai ser executado. Então, eu vou criar aqui uma variável
let btn1. Essa btn1 só existe aqui dentro, ok? Então ele vai criar todo o botão bonitinho. A hora que ele terminou de criar, eu faço o return dessa nova tag. Ok? E esse retorno, que é esse botão criado, ele vai salvar dentro dessa outra variável btn da função adiciona novas tags. Então agora eu posso apagar a criação aqui do botão, ó. Certo? E vou deixar ele sendo adicionado. Espera aí que eu apaguei o código errado, desculpa. Vou criar aqui o TD4, então o TD4 é a mesma coisa, ó. Cria botão. Só que eu não vou passar texto nenhum para cá, ok? Por quê? Porque essa TD eu vou armazenar o botão, tá? Então eu crio ela e armazeno o botão aqui. Então por isso que eu passei aqui o texto em branco, eu não quero texto nenhum seja adicionado lá na tela de visualização. Feito isso, olha, o tanto que eu simplifiquei a tag, a função adiciona novas tags. E aí agora eu recupero realmente a TR, coloco um ID para ela, adiciono todos os elementos dentro dela e adiciono na tabela. Então agora sim, essa função tem só o código de responsabilidade dela, tá? Eu vou salvar, vamos testar para ver se está dando tudo certo. Vou atualizar. Vou colocar um produto aqui, Guaraná. R$5, mando adicionar. Veja que não mudou nada. Ah, não sei esse textinho undefined. Por que apareceu esse textinho undefined? Porque esse estratégia que eu utilizei de colocar um código em branco não rolou muito bem, porque mesmo assim ele está tentando adicionar lá na função cria botão. Então vamos fazer aqui a seguinte verificação, ó. Eu vou verificar se essa variável aqui, ó, se ela está preenchida, tá? Se ela estiver preenchida, for diferente, né? Não foi igual ao espaço em branco, então ela vai colocar esse texto no inner HTML. Tá? Que vai ser para aquelas informações que realmente são texto. Quando for um botão, então essa informação vai estar em branco, ele não vai adicionar esse texto e vai ser adicionado o botão aqui embaixo na próxima linha, ok? Então ele não vai mais aparecer esse undefined aqui, ó. Vou atualizar. Guaraná, quantidade 1, R$5, mando adicionar. Beleza, veja que não mudou nada do funcionamento. A única coisa que a gente fez foi organizar melhor o nosso código, tá certo? Poderia organizar melhor ainda esse código? Posso. Eu poderia, por exemplo, separar esse código aqui, ó, mandar adicionar num código só, mas não tem necessidade. No meu ponto de vista não tem, mas você poderia fazer se quisesse. Eu poderia criar uma função totalmente separada para colocar no escutador de evento do clique do botão, que a gente criar dinamicamente, mas eu vou deixar para facilitar, tá? E também poderia remover todo esse código da função submit e criar uma função separada. Mas do jeito que está, já está legal a separação, já tem uma organização boa, e cada função executa aquele código, aquela funcionalidade que é de responsabilidade dela. Ok? Feito isso, eu vou agora, só para finalizar essa aula, fazer aqui uma função que vai totalizar os valores, né, que eu consumi, dos produtos que eu consumi. Ok? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma função. Totaliza. E o que essa função tem que fazer? Vamos analisar o nosso algoritmo. Eu não tenho aqui todos os dados armazenados nesse banco de dados temporário, que é uma lista. E essas listas, ela não contém dados que são o produto, a quantidade e o valor que foi digitado. Então, o que eu preciso fazer? Percorrer toda essa lista, pegar todos os valores e somar e mandar mostrar na tela, tá? Então, vamos lá. Vamos percorrer a lista toda.
Para percorrer a lista, lembra que a gente utiliza a estrutura de repetição for, que você pode ver mais detalhes sobre ela na unidade 1, tá? Então, se você tem alguma dúvida ainda, dá uma olhadinha na unidade 1 que você esclarece todas essas dúvidas, tá? Então, for, eu tenho que criar aqui uma variável que vai inicializar, né, o nosso for. Então, eu vou começar a partir do 0. Vou fazer isso enquanto a variável i for menor que a minha lista. Ou seja, a minha lista, a quantidade dela fica armazenada nessa variável length. E eu vou fazer isso de 1 em 1. Percorrer de 1 em 1. Antes disso, eu vou criar aqui uma variável chamada total, começando de 0, porque eu vou utilizar ela para fazer o totalizador, o acumulador de valores. Eu estou criando essa variável, que é um totalizador, onde eu vou utilizar ele para totalizar dentro desse for com todos os valores que eu for percorrendo da minha lista, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, total, vai receber o total, que já armazena antes, que nesse caso aqui, na primeira vez que ele percorrer vai ser 0, mais o conteúdo da minha lista na posição em que o i se encontra, então pode ser a posição 0, na posição 1, 2, dependendo da quantidade que eu tenho de elementos na minha lista. E qual campo, qual informação que eu quero pegar? O valor, ok? Então ele vai fazer essa soma, né? Então ele sempre vai estar totalizando o valor que tinha na variável anteriormente, mais o valor daquela posição que eu estou percorrendo e totalizando, ok? No final desse for eu vou ter um total, então eu vou exibir ele aqui no console para a gente poder ver o resultado final antes da gente ir atualizar o nosso HTML, ok? E aí, bom, o navegador vai criar esse bloco de código na memória e eu preciso executá-lo, né? Quando que eu vou executá-lo? Toda vez que eu adicionar um novo item, né? Depois que ele adicionou todas as novas tags, eu chamo ele aqui para totalizar aquilo que foi feito, né? Então, adicionou um novo elemento, então esse novo elemento, essa nova informação foi adicionada na lista, adicionou as novas tags, totaliza e exibe na tela, tá? Ok, vou atualizar. E vou mandar adicionar. Beleza, vamos ver aqui no console o resultado. Opa, apareceu um none. O que é esse none? Esse none eu vou te contar o que é no próximo vídeo, então não perca, para você aprender e corrigir o errinho que está aparecendo aqui, tá certo? Te encontro lá, até mais.